Meus amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Somos gratos a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Deus, Ele tem sido fiel para com cada um de nós e nós temos só que dizer: Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha porção, porque Deus, Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. Ele está com a sua mão estendida, abençoando o seu povo. Meus queridos, eu gostaria de estar lendo com você um texto da Palavra de Deus, que encontra-se lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso de número 14. O tema é exaltação à santidade. O versículo 14 diz assim: como filhos obedientes, mas não conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo, porque Ele é santo. Sede santo em toda maneira de viver. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, obediência, filho obediente. Nós podemos observar que uma das coisas primordial na vida do cristão é a obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos dar um exemplo. Um pai de família, ele tem alguns filhos, digamos que ele tenha 4 filhos. Em meio a esses 4, tem um filho que ele é mais obediente, ele é mais achegado ao pai. Então, por eles, não é que o pai ele vá desconsiderar os demais, não. O amor dele como pai para com os filhos são iguais. Mas existe um filho, aquele filho que faz diferença, que eu posso classificar aquele filho como Isaac, filho obediente. E o texto lido diz: como filho obediente, não vos conformando com as concupiscências. Conformar com as concupiscências é fazer aquilo em que o mundo oferece, é estar envolvido com as concupiscências do mundo. O que é concupiscência? Pecado. É aquilo que não agrada a Deus. E quando Pedro diz, como filho obediente. Então esse filho obediente, como eu falei, ele dá prazer ao seu pai. Por ele dar prazer ao seu pai, o seu pai tem cuidado com aquele filho. E daí então, porque ele não se envolve com as coisas, com o pecado, ele não se envolve com amigos, com pessoas que não seja do seu lado, não seja pessoas que venham a ser conhecidas do seu pai, que venham a ser pessoas amigas, mas se vai. Então, por esta razão, é que este filho, ele é um filho obediente, ele é um filho bom, ele é um filho amável. Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo descreve lá um texto que diz: filho, honra teu pai e a tua mãe, que a obediência com promessa e viveis bem. Então, o filho obediente, ele vive bem, porque ele obedece ao seu pai. Antes havia em suas ignorâncias, ou na vossa ignorância. Antes, ele ele era desobediente, ele fazia algo que não agradava ao pai,
algo que não agradava a família. Então aquilo ali causava um transtorno, causava uma tristeza para aquele pai, quando diz que antes havia concupiscência, que antes havia no período da sua ignorância. Mas agora, aquele filho, ele reconhece, ele reconhece que o seu pai, ele é o seu pai e ele precisa ser respeitado. Então aquele filho agora, ele toma uma decisão em obedecer, em esquecer da vida pecaminosa, esquecendo das coisas que para trás ficaram, e agora olhando para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. No verso 15, Pedro diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, meus queridos, o cristão, ele é chamado a ser santo. Pedro, escrevendo a sua epístola, ele diz que, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo, sede vós também santo em toda maneira de viver. Então, o homem que obedece a Deus, o jovem, o adulto, a criança que obedece a Deus, são pessoas que fazem a vontade do Pai, que anda na presença de Deus, porque ele tem um temor, ele teme a Deus, ele temendo a Deus, teme ao Pai. E agora Pedro, ele nos convida dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. Não pode agora estar glorificando a Deus agora e a mais tarde estar no mundo. Não pode estar na igreja agora, além da Bíblia agora, por exemplo, estar junto com os pais e a mais tarde estar junto com um grupo de amigos que não vai lhe conferir nenhuma tranquilidade nem paz no seu coração. Então, como Pedro diz que como Jesus, como aquele que é santo, nos chamou, e sede santo, sede vós também santo em toda maneira de viver. Tem um texto lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, quando a palavra de Deus diz que eis a diferença daquele que serve a Deus, eis a diferença do que serve a Deus, entre o que serve a Deus e ao ímpio. O que serve a Deus, ele faz diferença, ele é diferente, mas o ímpio que vive na sua impiedade, a Bíblia diz que ele morre na sua impiedade, não entregando, não abraçando a mensagem salvadora, a mensagem da cruz. E Pedro chama a santidade. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça do Senhor. Olha que maravilha, esperar na graça do Senhor. Hoje eu estou passando uma dificuldade, mas eu sei que a graça do Senhor virá, porque o Deus em que nós servimos, o Deus em que eu sirvo, é um Deus provedor, e Ele não vai abandonar o seu povo, Ele não vai deixar o seu povo ao reléu, porque Ele é Deus, e Ele cuida, Ele trata, né? Quando Jesus faz a oração, ora ali a Deus, intercedendo pelos discípulos, Jesus diz assim para os discípulos: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, há diferença, uma grande diferença daquele que serve a Deus, daquele que busca a santidade, para aquele que vive a vida preguiça, a vida distante da comunhão com Cristo. Meus queridos, que Deus te abençoe, foi muito bom esse reencontro nosso neste dia, que Deus esteja te abençoando. Mas você que está interagindo conosco,
Se você quiser se inscrever nesse canal, deixa aí o seu like, escrevendo-se Pastor Antônio José Pereira. Deixa aí o seu comentário, divulgue esse vídeo para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares. Assim você está nos ajudando a levar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.